Zombie Apocalypse. Bom, meu nome é Pedro, eu vim aqui falar sobre o período regencial e suas revoltas. O período regencial foi de 1831 a 1840, foi o período entre que começou quando Dom Pedro I abdicou o trono e Dom Pedro II ainda não tinha idade para assumir o reinado, então ele não podia ser líder, então pessoas eram escolhidas por um congresso para liderar em nome dele até ele completar a idade. Então, neste tempo, houve várias revoltas por conta disso, por não ter um líder fixo e também por falta de condições básicas para a população. A população ficou muito indignada. Então, isso trouxe uma série de revoltas que aconteceram nesse período por conta disso, por conta por conta de tudo que estava acontecendo, então se criaram novos grupos políticos, como os conservadores e os liberais. E nesse mesmo período, que foi o período regencial, por conta disso tudo que eu já disse, ocorreram 5 principais revoltas: a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a guerra dos farrapos e a revolta dos malês. Vou falar da Revolta dos Malês, que aconteceu na província da Bahia, bem na capital de Salvador, em 1835. Tendo como seus principais componentes os negros, escravos e, em sua maioria, a origem muçulmana. Esses movimentos ocorreram por causa da insatisfação de boa parte da população. Eles queriam deixar de exercer o trabalho forçado e passar por constrangimentos que ocorreram, como abusos sexuais, humilhações públicas, torturas
violências físicas e psicológicas. Tinha como seu principal objetivo a libertação dos escravos, queria também acabar com o catolicismo, confisco dos bens do brancos e mulatos e uma implantação de uma república islâmica. O movimento foi rapidamente sufocado, pois uma mulher tinha contado o plano da revolta para um juiz de paz de Salvador. E os soldados conseguiram, né, reprimir a revolta, e os escravos Pedro, Gonçalo e Joaquim, principais líderes da revolta, foram mortos e os demais envolvidos foram punidos, como por exemplo prisões. A Caminhada foi um movimento de revolta na Bahia, liderada pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, por isso ficou conhecido como Sabinada. O principal objetivo da revolta era instituir uma república baiana, mas só enquanto o herdeiro do trono imperial não atingisse a maioridade legal, a idade legal. Eles queriam mais autonomia política e defendiam a instituição do federalismo republicano, que é o sistema que daria mais autonomia política e administrativa às províncias. Os principais componentes eram pessoas de classe média, classe alta, né, ricos e militares. A revolta foi duramente reprimida e deixou um saldo de aproximadamente 2.000 mortes e 3.000 prisões. E os principais líderes do movimento foram condenados à pena de morte, prisões perpétuas, e alguns foram de fato executados e degradados. Bom, agora eu vou falar sobre a Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Ocorreu em São Pedro, na província de São Pedro, no Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845. Essa revolta foram pelos farrapos, que eram chamados na época, eram pessoas humildes, de vestes humildes, daquele local, e eles se revoltaram por conta da economia, que era baseada na criação de gado e da carne, mas estava sendo cobrado um juros alto, e lugares ali em volta da divisa deste lugar a concorrência estava levando vantagem ali, então a economia deles estava ruim, então eles se revoltaram. E os líderes dessa revolta eram Bento Gonçalves e Davi. Como eu estava falando, Bento Gonçalves e Davi Canabarro eram um dos líderes ali desse grupo. E essa revolta teve como resultado algumas mortes dos protestantes que estavam revoltados ali, e também elas acabaram chegando após o conflito em um acordo. O governo liberou as terras que haviam confiscado, e então após isso eles voltaram a trabalhar com algumas anistias que o governo lhes deu. Então, com o fim das revoltas, chegou somente quando Dom Pedro assumiu o reinado. Dom Pedro II assumiu o reinado. Foi o golpe da maioridade, conhecido, pois Dom Pedro conseguiu antecipar sua maioridade e assumiu o reinado antes dos seus 18 anos ali, de sua maioridade. Aí, apesar de ser adolescente, ele manteve um bom reinado. Como vimos, algumas revoltas tiveram uma penalidade maior que outras, devido às circunstâncias, apesar de ter causas gerais, algumas também tinham causas locais, né? Cada um às vezes estava revoltado com alguma questão da sua área onde vivia. Apesar de tudo, do golpe da maioridade, o Dom Pedro II soube governar bem, porque ele já foi preparado, já havia sido criado ali naquele meio e ensinado como a governar. Então, isso foi o fim das revoltas. Espero que tenham gostado do vídeo aula aí, e até mais.